Vamos então começar o capítulo 29, Reuniões e Sociedades Espíritas. Das reuniões em geral, nós estamos no item 324. As reuniões espíritas podem ter grandes vantagens naquilo que permitam se esclarecer pela troca recíproca de pensamentos, pelas perguntas e anotações que cada um pode fazer e das quais todo mundo aproveita. Mas, para retirar delas todos os frutos desejáveis, requerem condições especiais que vamos examinar, porque se erraria em assimilá-las às sociedades comuns. De resto, sendo as reuniões todos coletivos, o que lhes concerne é a consequência natural das instruções precedentes. Devem tomar as mesmas precauções e se preservarem dos mesmos escolhos, das mesmas dificuldades, dos mesmos tropeços que os indivíduos. Por isso, colocamos este capítulo por último. Precisa ter instrução, precisa ter conhecimento, precisa ter base, alicerce. Por isso que ele coloca esse capítulo por último, porque ele já deu todas as instruções. As reuniões espíritas têm caracteres muito diferentes, segundo o objetivo a que se propõe, e sua condição de ser, por isso mesmo, deve diferir também. Segundo a sua natureza, elas podem ser frívolas, sem responsabilidade, para divertimento, experimentais, para instrução, para aprendizado, para experiência. Elas podem ser experimentais e não serem sérias, ou instrutivas, estas sim sérias de aprendizado. E nós vamos ver que na época do Kardec, aquele utilizava era instrutiva, porque ele estava montando a codificação. Hoje em dia, nós só fazemos uma reunião instrutiva quando vamos buscar uma orientação, alguma coisa para a casa de trabalho ou para grupos de estudos. E normalmente a casa trabalha com socorro, com o pronto-socorro, que é a reunião mediúnica para desobsessão, que a gente não vê aqui, porque o Kardec trabalhava basicamente e por razões de necessidade, para montar os livros, com reuniões instrutivas. Então nós vamos ver aqui a primeira, as reuniões frívolas. As reuniões frívolas se compõem de pessoas que não veem senão o lado divertido das manifestações, que se divertem com os gracejos dos espíritos levianos, muito curiosos com essa espécie de assembleias, onde tem toda a liberdade para se exibirem. Então, os espíritos levianos irresponsáveis se utilizam desse tipo de reunião para se exibirem, e nas quais não faltam. Eles são presença assídua nessas reuniões. É aí que se perguntam todas as espécies de banalidades, que se faz ler a boa sorte pelos espíritos, perguntando o futuro, que se coloca sua perspicácia à prova para adivinhar a idade, as coisas que se tem no bolso, desvendar os pequenos segredos e mil outras coisas dessa importância, ou sem nenhuma importância, banalidades. Essas reuniões são sem consequência, mas como os espíritos levianos são, por vezes, muito inteligentes e têm, em geral, humor fácil e jovial, aí se produzem frequentemente coisas muito curiosas, das quais o observador pode tirar o seu proveito. Aquele que não tivesse visto senão isso e julgasse o mundo dos espíritos segundo essa amostra, dele se faria uma ideia tão falsa como aquele que julgasse toda a sociedade de uma grande cidade pela de certos quarteirões. Então, o que ele está dizendo? São espíritos levianos que querem brincar, tudo bem, não tem grandes
digamos assim, malefícios, e vamos lembrar que foi nessas reuniões, né, de mesa girante, de cadeiras, de pranchetas, que, né, são espíritos levianos que estão ali. As pessoas que estavam ali era para passar tempo, para se divertir, mas foi numa dessas reuniões que o Kardec começou a analisar e colocou: ali tem algum tipo de inteligência. E se tem inteligência, nós podemos tirar informação. Hoje em dia precisa se tomar muito cuidado quando se faz esse tipo de reunião para brincadeira, porque os espíritos levianos podem vir para brincar, mas infelizmente os espíritos obsessores se aproveitam dessas reuniões para conseguirem, digamos assim, trazer alguma informação que não seja correta, que seja do interesse deles, para conseguirem ter uma obsessão, para conseguirem ter ali, digamos assim, espíritos subservientes que vão trabalhar para eles. Então, hoje em dia precisa se tomar muito cuidado. Era diferente da época do Kardec, onde a doutrina estava começando e precisava se chamar a atenção para ela. Então, aqui ele diz sim, quando as pessoas que viam naquela época pelas mesas girantes, pelas pranchetas, se elas não fizessem uma análise, não fossem buscar o conhecimento, elas iam ter da doutrina espírita a ideia, da mesma forma que alguém que vê alguma rua ou algum quarteirão julgar uma cidade inteira. Não tem sentido. O simples bom senso diz que os espíritos elevados não podem vir em tais reuniões. Os espíritos elevados com conhecimento não vão perder seu tempo naquelas reuniões frívolas, naquelas reuniões de brincadeira, onde os espectadores não são mais sérios do que os atores. Os espíritos levianos que estavam ali são tão irresponsáveis como os espectadores que estavam ali para se divertir. Se se quer ocupar com coisas fúteis, é preciso francamente chamar os espíritos levianos, como se chamariam os palhaços para divertirem uma sociedade. Mas haveria profanação em convidar para essas reuniões fúteis, nomes veneráveis, em misturar o sagrado com o profano. Então, se nós queremos respostas, nós queremos instruções, nós queremos ser protegidos por espíritos elevados, nós temos que entender que temos que ter todo o conhecimento que o livro dos espíritos nos traz, o conhecimento que o livro dos médiuns nos traz, para que nós verdadeiramente estejamos realizando um trabalho onde espíritos elevados, né, se coloquem, né, queiram vir pela seriedade e pelo conhecimento daqueles que estão realizando aquele trabalho. Nós temos que entender, quando nós estamos fazendo um trabalho sério, nós estamos pisando em solo, em território sagrado. E é com essa reverência que nós temos que adentrar a uma casa espírita, como solo sagrado, a uma reunião de instrução, de aprendizado, ou uma reunião de desobsessão, como um trabalho por espíritos encarnados sérios, com muito estudo, com muito conhecimento, com muita vontade de servir e de ajudar. Aí nós teremos conosco espíritos desencarnados sérios, né, que têm bastante conhecimento e que também estão se deslocando para ali porque eles querem ajudar. Eles querem também ser úteis. Aí nós vamos para as reuniões experimentais. As reuniões experimentais têm mais especialmente por objeto a produção de manifestações físicas, né? Manifestações de médiums com efeito físico. O médium precisa estar ali para ter o efeito físico? Não. Ele precisa estar por perto, ele precisa estar na redondeza e já se consegue efeitos físicos. Então, nós podemos ter reuniões sérias de efeitos físicos se as pessoas que estiverem ali estão querendo se divertir? Não.
Pode ter os efeitos físicos? Podem, porque pode ter na reunião ou ali por perto médiuns de efeitos físicos que nem sabem que são de efeitos físicos e serão utilizados pelos espíritos zombeteiros, pelos espíritos levianos, para realizarem os efeitos físicos. Até porque, numa reunião séria de efeito físico, ela é coordenada pela espiritualidade superior, mas os espíritos que vão realizar os trabalhos de materialização são espíritos inferiores, não no sentido de serem maus, mas no sentido de não terem conhecimento, de estarem ligados à matéria, de estarem ligados à terra. Por isso eles têm mais facilidade para realizar o efeito físico, por isso os espíritos superiores vão se utilizar deles. Os espíritos mais materializados, ainda inferiores, no sentido de não terem conhecimento, para que eles realizem o efeito físico. Nós já vimos isso nos capítulos de efeito físico. Então, as reuniões experimentais têm mais especialmente por objeto a produção de manifestações físicas. Para muitas pessoas é um espetáculo mais curioso do que instrutivo. Os incrédulos delas saem mais admirados do que convencidos, quando não viram outra coisa, e todo o seu pensamento gira em torno da procura dos artifícios, porque não se apercebendo de nada, supõem habitualmente subterfúgios. Ou seja, as pessoas estão ali mais procurando onde está o alçapão, onde está a corrente, né, onde está o fio que está realizando as coisas, do que prestando atenção ou querendo aprender alguma coisa. Eles querem buscar onde está a farsa. Ocorre de outro modo com aqueles que estudaram, porque aqueles que estudaram e sabem como os fenômenos físicos se realizam, eles estão ali buscando para ver se são espíritos elevados que estão comandando os espíritos que estão fazendo os efeitos físicos. Então aqui, ocorre de outro modo com aqueles que estudaram, compreendem logo a possibilidade e os fatos positivos determinam em seguida ou completam sua convicção. Se houver subterfúgios ou falsidades, né, enganações, estão aptos a descobrir, porque sabem exatamente como o plano espiritual trabalha, porque estudaram. Não obstante isso, essas espécies de experimentações têm uma utilidade que ninguém poderia desconhecer, porque foram elas que fizeram descobrir as leis que regem o mundo invisível e para muita gente, sem contradição, são um poderoso motivo de convicção. Mas sustentamos que apenas os efeitos físicos, não podem iniciar na ciência espírita mais do que a visão de um engenhoso mecanismo não pode fazer conhecer a mecânica, se não se lhe conhece as leis. Contudo, se forem dirigidas com método e prudência, obter-se-ão resultados bem melhores. Voltaremos daqui a pouco a esse assunto. Voltará a esse assunto mais tarde. Ou seja, aquele que sabe como ligar uma máquina, se ele não tiver conhecimento de engenharia mecânica, ele não sabe como a máquina funciona. Ele só sabe como ligar. Então, essas reuniões de efeitos físicos, elas foram interessantes no começo para chamar a atenção, inclusive do Allan Kardec, do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era um cientista, que era um pedagogo, que era um poliglota, e por essas manifestações, por esses acontecimentos, é que ele foi estudar e buscar o conhecimento e trazer para nós o conhecimento da doutrina, né, da ciência, da filosofia espírita. E aqui nós vamos ver as reuniões instrutivas. As reuniões instrutivas têm outro caráter, e como são aquelas onde se pode aurir o verdadeiro ensinamento, onde se pode receber, né, buscar e receber o verdadeiro ensinamento, insistiremos antes sobre as condições que devem preencher, né? Quais são as condições que esse tipo de reunião deve preencher.
A primeira de todas é permanecerem sérias. E aqui ser no sentido de sérias é no sentido de comprometimento, de conhecimento. Não são pessoas sisudas, são pessoas que têm muito conhecimento e têm muito comprometimento com a reunião. Então, a primeira de todas é permanecerem sérias em toda a acepção da palavra. É preciso bem se persuadir de que os espíritos aos quais se quer dirigir são de uma natureza toda especial. Então é preciso bem se persuadir, se entender, se saber que para se ter uma reunião séria precisa ter-se o merecimento, o conhecimento, né, o comprometimento para que se possa persuadir, né, se possa atrair espíritos sérios para virem ali trabalhar. Porque eles só vão vir se a reunião for séria, se aqueles que estiverem ali realmente quiserem se instruir e aprender, estiverem se esforçando e estudando. Se for por curiosidade ou querer aprender por osmose, sem estudar, eles não comparecem, eles vão deixar ali nas mãos dos zombeteiros. Então é preciso bem se persuadir de que os espíritos aos quais se quer dirigir são de uma natureza toda especial, que o sublime, não podendo se aliar ao trivial, nem o bem com o mal, ou seja, o sublime, o elevado, não se alia ao lugar comum, ao arroz com feijão, nem o bem se alia com o mal. Se quer obter boas coisas, é preciso se dirigir aos bons espíritos. Mas não basta chamar os bons espíritos, é necessário, como condição expressa, estar nas condições propícias para que eles queiram vir. Quais são essas condições propícias? Comprometimento, estudo, abnegação, né, preparação. Né? Então as pessoas, eu estou com boa vontade, se eu tenho boa vontade, os espíritos bons virão. De boa vontade o inferno está cheio. Se ele estuda, se ele se prepara, se ele se esforça na sua reforma interior, no seu vigiar e orar, na sua transformação moral, se ele se prepara com pensamento, com alimentação, né? Ou seja, com abnegação, com esforço pessoal até às vezes, né? Nossa, hoje a pessoa lá no seu almoço, no restaurante que ele foi, tinha a comida que ele mais gosta. Para quem come carne, por exemplo, tinha a carne que ele mais gosta. Ele não comeu, porque ele está se preparando para realizar um bom trabalho na reunião que ele vai. É essa abnegação, esse comprometimento que o espírito superior espera. Aí sim, ele larga os trabalhos que ele tem para fazer, porque ele tem muitos, e vai a uma reunião para ajudar aqueles que estão se esforçando para melhorar, aqueles que têm comprometimento. Caso contrário, eles não vão, eles têm mais o que fazer. Então, como condição expressa, é estar nas condições propícias para que eles, os espíritos superiores, queiram muito vir. Não é queiram vir, queiram muito vir. Ora, os espíritos superiores não virão mais às assembleias de homens levianos e superficiais do que teriam vindo quando vivos. Se eles, quando eram vivos, não iam a qualquer reunião, qualquer tipo de pessoas que estavam ali para se divertir ou estavam reunidas de qualquer jeito, eles, como desencarnado, muito menos virão a esse tipo de reuniões. Uma sociedade não é verdadeiramente séria senão com a condição de se ocupar com coisas úteis. Então eles só virão se aquilo for útil para a maioria. Se interessar ao proveito de um, se interessar à curiosidade de um, ou a um que queira não, porque eu sou bam, os espíritos superiores vão vir porque eu estou pedindo. Imagina, eles não chegam nem perto. Uma sociedade não é verdadeiramente séria senão com a condição de se ocupar de coisas úteis com a exclusão de todas as outras. Se aspira a obter fenômenos extraordinários por curiosidade ou passatempo, os espíritos que os produzem poderão vir, mas os outros irão.
Quer dizer, quem são os espíritos que produzem? Quem são os espíritos que trabalham, por exemplo, nos efeitos físicos? São os ignorantes, são os mais ligados com a matéria, são os mais endurecidos, que numa reunião séria estão sob o comando de espíritos superiores. Numa reunião frívola, numa reunião de curiosidade, eles estão sob o comando de espíritos zombeteiros, espíritos que estão com outros interesses ali, né, espíritos malignos. Mas eles só obedecem comando. E é isso que nós precisamos entender. Eles vão continuar ali na reunião? Vão. Quem vai comandá-los vão ser espíritos superiores? Não. Porque se a reunião é frívola, se os que estão ali não merecem o comparecimento, os espíritos têm mais o que fazer, vão fazer o trabalho deles. Deixam eles à mercê até que eles aprendam a ter responsabilidade, comprometimento, estudo, aprendizado, e aí sim eles vão se dignar a vir trabalhar junto. Em uma palavra, qualquer que seja o caráter de uma reunião, ela encontrará sempre espíritos dispostos a secundarem suas tendências, ou seja, afins atrairão afins. Então, seja qual for a reunião, os espíritos vão vir, segundo a tendência, segundo a afinidade que tem com os encarnados que estão ali. Afins atraem afins. Perdão. Em uma reunião séria, se afasta, pois, do seu objetivo, se troca o ensinamento pelo divertimento. Se uma reunião séria se afasta, pois, do seu objetivo, se uma reunião séria que está ali para estudo, que está ali para aprendizado, se afasta do seu objetivo e os que estão ali estão por divertimento, por curiosidade, sem responsabilidade, sem comprometimento, né? Pois, então, se uma reunião séria se afasta, pois, do seu objetivo, se troca o ensinamento pelo divertimento. Em vez de ensinamento, vai receber espíritos que estão ali, são pseudo-sábios, são espíritos que vêm falar os maiores absurdos e riem muito, se divertem à custa dos que estão ali. As manifestações físicas, como dissemos, têm uma utilidade, tem sua utilidade, que é aqueles que querem ver, busquem as reuniões experimentais. Quer dizer, aqueles que só querem ver, busquem as experimentais, que estão ali para satisfazer curiosidade. Que aqueles que querem compreender, busquem as reuniões de estudo, aqueles que querem aprender, que querem estudar, que querem se instruir. Será assim que uns e outros poderão completar sua instrução espírita, como no estudo da medicina. Uns vão aos cursos, outros à clínica. Então, tem aqueles que vão estudar, vão aprender para poder exercer a profissão, e tem aqueles que vão à clínica para buscar atendimento daqueles que sabem. Ou para assistir aqueles que sabem. Então, nós precisamos ter muito comprometimento, muito estudo, muito aprendizado, para que tenhamos o merecimento de espíritos superiores, espíritos sábios, compareçam aos nossos estudos, compareçam aos nossos trabalhos. Trabalhem conosco. Nós não podemos esquecer que no capítulo que nós vimos aqui dos médiuns, né, nos médiuns mecânicos, semimecânicos, de incorporação, de psicografia, de psicofonia, nós vamos ver lá o irmão Erasto, que às vezes eles preferem dar uma comunicação onde eles não conseguem transmitir tudo o que eles querem, num espírito que tenha comprometimento, num encarnado que tenha comprometimento, que tenha estudo e que tenha uma moral elevada, que está se esforçando para se transformar, do que entrar em contato com um espírito encarnado que tenha muito conhecimento, mas que não tenha a moral elevada, não se está ali se esforçando para se melhorar, porque eles têm ojeriza. É esta a palavra que Erasto usa. Ojeriza de se comunicar através de um médium que não está se esforçando para se transformar moralmente,
que não está ali comprometido com o trabalho que está sendo realizado. Então, como é que um espírito elevado vai dar uma comunicação ou trabalhar com um médium que não tem conhecimento, não estuda, não se prepara para ir para a reunião? Como é que um espírito mais elevado vai trabalhar com alguém que tem um cadáver em decomposição dentro dele? São os piores odores, são as piores emanações, são os piores fluidos. Quem tem um olfato mais sensível já tem ânsia de vômito, já se sente mal. Imagina um espírito elevado se ele vai conseguir chegar perto. Então as pessoas têm que ter bom senso, tem que fazer uma análise. Ela vai trabalhar com um afim, que esteja ali compartilhando, tá gostando de ter ali um monte de cadáver em decomposição, odores fétidos. Quem gosta de odores fétidos são espíritos inferiores, eles que vão estar ali junto, porque eles gostam daquelas emanações, daqueles eflúvios, daquele fluido, né, daqueles odores fétidos, eles estão se realizando ali. A instrução espírita não compreende apenas o ensinamento moral dados pelos espíritos, mas também o estudo dos fatos. A ela incumbe a teoria de todos os fenômenos, a procura das causas e, como consequência, a constatação do que é possível e do que não é. Em uma palavra, a observação de tudo o que pode fazer avançar a ciência. E vamos ter em perspectiva que na época do Kardec isso era absolutamente necessário, porque estava se montando a doutrina espírita, estava se buscando a ciência, estava se buscando o conhecimento. Hoje, os nossos trabalhos são de estudos, de desenvolvimento. Então, o grupo que está ali estudando vai ter espíritos também estudiosos auxiliando, os que estão buscando conhecimento. E nós vamos ter os grupos que na época do Kardec não tinha, os grupos de socorro, né? O grupo de desobsessão, que ele, quanto mais estudo, conhecimento, preparação e comprometimento tiver, mais terá auxílio dos espíritos superiores que estão trabalhando ali. Se não tiver, o grupo fica ali naquele arroz com feijão, não sai daquilo. É sempre o mesmo tipo de espírito, é sempre o mesmo tipo de comunicação, é sempre o mesmo tipo de energia que tem ali, porque eles estão empurrando com a barriga, os espíritos que vêm ali trabalhar são aqueles que estão empurrando com a barriga também. Não tem muito comprometimento. Hoje eu não vou porque estou com dor de cabeça. Não, tem uma festa para ir, eu não vou vir a semana que vem porque eu tenho uma festa para ir. Eu não vou vir na outra semana porque vai passar um filme ou vai passar uma coisa que eu quero ver na televisão. Não tem comprometimento. Os espíritos que estão ali também não têm comprometimento. Se dá para ir, vai. Se não der para ir, não vai. Mas os obsessores que cada um carrega consigo estarão lá. Se não tiver proteção, o trabalho fica por conta deles. Precisa se tomar muito cuidado com o que se faz e aonde se vai. Com que tipo de grupo se está trabalhando, porque é a soma da energia de todos dividido, que vai dar uma energia, que é esta energia que vai atrair o plano espiritual que vai trabalhar ali. Então não adianta ter um que tenha muito conhecimento ou um que tenha uma energia muito boa, porque vai ser diluído nos outros que não tem e vai ser uma reunião pífia, vai ser uma reunião infrutífera. Ora, seria se enganar crendo que os fatos estejam limitados aos fenômenos extraordinários, que apenas os que ferem mais os sentidos sejam dignos de atenção. São encontrados a cada passo nas comunicações inteligentes e que os homens reunidos para o estudo não poderiam negligenciar. Então, são encontrados a cada passo nas comunicações inteligentes e que os homens reunidos para o estudo não poderiam negligenciar. Esses fatos, que seria impossível enumerar, surgem de uma multidão de circunstâncias fortuitas, embora menos salientes, não são menos do mais alto interesse para o observador. Então, não são manifestações físicas,
mas são respostas inteligentes, são colocações que os espíritos estão colocando ali que tem que ser analisadas, são muito importantes para o estudo, é isso que ele está colocando aqui. Não são menos do mais alto interesse para o observador, elas são sim de muito interesse para o observador, que neles encontra ou a confirmação de um princípio conhecido, né, aquilo que ele já estudou, ele vê confirmado, ou a revelação de um princípio novo, que ele vai precisar analisar e estudar, que o faz penetrar mais adiante nos mistérios do mundo invisível. Está também aí a filosofia. Então pode ver estudos filosóficos, estudos aprofundados, que ele vai adquirir ali, vai analisar, vai buscar estudo, vai estudar, porque ali estão sendo colocadas coisas novas para ele estudar. E a gente vê isso no livro dos espíritos, a gente vê isso no livro dos médiuns, a gente vê isso, né, por exemplo, na segunda parte do Céu e Inferno. E a gente vê isso muito claro com as teorias de Kardec na Gênese. Aí nós vemos isso de uma forma maravilhosa, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec pega ali o Sermão do Monte, as parábolas, e ali é um estudo maravilhoso que a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo. As reuniões de estudo, por outro lado, são de uma imensa utilidade para os médiuns de manifestações inteligentes, porque era uma reunião de estudo que o Kardec fazia. E hoje muitas casas fazem as reuniões de estudo, né? Os NEPs, principalmente, que são o núcleos de estudos e pesquisa do Evangelho, são reuniões de estudos amparadas ali pelo plano espiritual. E são estudos muito importantes. Então, as reuniões de estudo, por outro lado, são de uma imensa utilidade para os médiuns de manifestações inteligentes, sobretudo para aqueles que têm um desejo sério de se aperfeiçoar e que a elas não vêm com uma tola presunção de infalibilidade, que tem o conhecimento de que todos os encarnados e desencarnados, todos os espíritos são passíveis de falibilidade, né? Todo mundo pode falhar. Nós vimos aqui, né, no estudo da mediunidade, quando o Kardec coloca ali, vê espíritos colocando situações, aí ele pergunta para o São Luís, por que é permitido esses espíritos, num estudo tão sério, virem colocar coisas que não tem, que a gente precisa dizer que eles estão errados, que não tem sentido? O São Luís coloca justamente para ver a atenção de vocês, justamente para que vocês não se achem, achando que todo e qualquer espírito vem aqui e coloca alguma coisa que vocês têm que acreditar, para que vocês analisem e vejam que está errado. Nós vimos, já comentei aqui no nosso estudo, né, de situações em que o Chico falhou muito em coisas muito, assim, né, quando ele coloca para aquela senhora que a filha, o filho dela voltaria como neto, quer dizer, as coisas se modificaram, né, as probabilidades, né, as coisas se modificaram, porque o destino está sendo construído dia a dia através do livre-arbítrio de cada um. As coisas se modificaram, a filha morre antes de ser mãe, antes que aquele filho venha. Então, não existe infalibilidade de ninguém, de nenhum espírito, mesmo de um espírito de escola como Chico Xavier. É passível de falha, é passível de erro. E isso é para que a gente entenda, tenha a humildade de entender que todos os espíritos mais elevados que sejam, são passíveis de errar e de se enganar. Porque infalível e quem tem o conhecimento de tudo é só Deus, nosso Pai. Não existe outro. Então, sempre, toda e qualquer comunicação tem que ser analisada. E se o espírito for sério, for realmente um espírito elevado, ele quer que seja analisado. Para que aqueles que estejam ali com ele não possam ser enganados por qualquer um. Eles podem ser enganados? Podem, mas é um espírito muito inteligente, muito sagaz para enganar, porque eles vão passar pelo crivo da lupa, de situação a situação, para saber se aquilo é verdadeiro ou não. Então, sobretudo, para aqueles que têm um desejo sério de se aperfeiçoar e que a elas não vêm, eles não comparecem a essa reunião com uma tola presunção de infalibilidade.
Não existe nenhum tipo de espírito infalível. Um dos grandes escolhos, né, das dificuldades, dos tropeços da mediunidade, como já dissemos, é a obsessão e a fascinação. Podem, pois, iludirem-se de muito boa fé sobre o mérito que obtêm, e se concebe que os espíritos enganadores tenham sua liberdade de ação quando não se ocupam senão com o cego. Então, os espíritos enganadores estão ali com um bando de cego, com gente que não estuda, com gente que não sabe como as coisas acontecem, eles enganam com muita facilidade. Eles levam ao erro. E aí as pessoas que não estudam, que não têm conhecimento, vai falar, mas como Deus permite? Deus não tem nada a ver com isso, cada um com seus afins. Se você estuda, se você está se esforçando, se você está ali buscando o melhor de você, você pode ter certeza que os espíritos superiores vão estar ali também trabalhando para trazer e para que você realmente possa fazer um bom trabalho. Se você está de qualquer jeito, os espíritos que você vai encontrar pela frente são de qualquer jeito também. É por isso que afastam seu médium os espíritos enganadores, aqueles que estão ali como de má fé, que estão ali para enganar, que estão ali para servir os obsessores. Eles vão fazer com que o médium que está ali fascinado, que está ali dominado pelos obsessores, se afastem daqueles que podem lhe trazer conhecimento, se afastem dos grupos sérios, se afastem do centro espírita sério, vá trabalhar num centro espírita que esteja no jugo deles, com médiuns que também estejam sobre o domínio deles. Então, por isso que ele coloca aqui. Então, um dos grandes dificuldades da mediunidade, como já o dissemos, é a obsessão e a fascinação. Podem, pois, iludir-se de muita boa fé sobre o mérito que obtém, e se concebe que os espíritos enganadores tenham a sua liberdade de ação quando não se ocupam senão com o cego. Os espíritos enganadores têm toda a liberdade de ação quando eles estão lidando com aqueles que estão sendo fascinados, que estão sendo enganados. É por isso que afastam seu médium de todo o controle. Esses espíritos fascinadores afastam o médium que estão sob o controle deles, né, de todo tipo de controle de fora que possa tirá-los da fascinação, né, de toda a regra, de todo o trabalho sério. Que se for preciso mesmo, fazem tomar aversão por quem poderia esclarecer. Eles vão ficar com raiva. Eles vão ficar com raiva de quem pode esclarecer. Não, a voz daquela pessoa eu não aguento. Não, aquela pessoa é muito chata, eu não suporto aquela pessoa. Por quê? Porque os espíritos que estão ali à volta dele não querem que ele chegue perto daquela pessoa, porque aquela pessoa pode tirá-lo da obsessão, pode tirá-lo da fascinação, pode levá-lo ao caminho que vai fazer com que ele estude, com que ele aprenda, com que ele se salve. Então eles não vão deixar que chegar perto. Com a ajuda do isolamento que eles levam, esses espíritos obsessores levam o obsediado e fascinados para o isolamento. Então, com a ajuda do isolamento e da fascinação, podem facilmente fazê-lo aceitar tudo o que quer. Então, os obsessores que estão ali, afastando aquele espírito que eles estão obsediando de todo o trabalho sério e de quem pode educá-los e pode ensiná-los, vai fazer com que eles fiquem sob o jugo deles o tempo que eles quiserem. Não é demasiado repeti-lo. Aí está não só o escolho, né, a dificuldade, o tropeço, mas o perigo. Sim, nós o dissemos, um verdadeiro perigo. O único meio dele escapar, né, escapar do perigo, da obsessão e da fascinação, é o controle de pessoas desinteressadas e benevolentes que, julgando as comunicações com sangue frio e imparcialidade, podem lhe abrir os olhos e fazê-lo perceber o que não pode ver por si mesmo. Então, a pessoa que realmente quer fazer um trabalho sério, que realmente quer aprender, ela vai submeter tudo que ela fala, tudo que ela faz a quem tem conhecimento, a um controle, aqueles que têm as obras básicas na ponta da língua, que
estudam seriamente as obras básicas, porque são os alicerces, as bases, para dizer, olha, isso aqui é até bonito, mas isso aqui não é sério. Isso aqui não compactua com o que os espíritos ensinaram no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, e por aí vai, mostrando onde estão os erros. Então, aqueles que querem aprender vão submeter para ver onde está o erro. Porque aqueles que estão obsediados e fascinados, não, mas não tem erro nenhum. É Bezerra que está falando através de mim. Não, quem está falando, quem tá falando comigo, quem eu estou psicografando é Eurípides Barçanufo, é Madre Teresa de Calcutá, é Bezerra de Menezes. Imagina se vai ter um erro. Então corre, porque ali já está mostrando o processo de obsessão e fascinação. Ora, todo médium que teme esse julgamento já está no caminho da obsessão. O que crê que a luz não é feita senão para ele, está completamente subjugado. O que acha que sabe tudo, o que acha que já conhece tudo, não precisa estudar mais nada, já está subjugado. Nós vamos lembrar Sócrates, só sei que nada sei. E a sapiência de Sócrates até hoje é de fazer a gente cair o queixo. E ele tinha certeza que nada sabia, que ainda tinha muito para aprender. Por isso que tinha sabedoria, porque sabia o quanto ainda precisava aprender. Aquele de nós que acha que já sabe, está ferrado. Nós vamos lembrar o irmão Jacó, no livro Voltei, que é um livro fantástico, todo mundo deve ler. O irmão Jacó é o Frederick Finger, que foi um presidente de casa espírita, que foi um espírito um homem muito rico, muito estudioso da doutrina espírita, que era doutrinador, né? Era monitor de estudos das obras do Kardec, né? Seminários do Kardec, era um estudioso. Quando ele está no plano espiritual, ele recebe um pacote do Dr. Bezerra de Menezes, né, o irmão Jacó recebe, e é um presente para ele. A hora que ele abre, são os 5 livros do Kardec. Ele fala, mas eu durante 40 anos na Terra, como encarnado, eu estudei de ponta a ponta o tempo todo, dei seminários, dei aula, monitorei cursos, eu conheço esses livros de ponta a ponta. Ele fala, agora você vai estudar de novo sobre um outro prisma, porque esses livros nós vamos estudar para sempre. Nós vamos estudar para sempre. Bezerra de Menezes coloca para ele. Tem gente que hoje vai na casa espírita, quer participar de reunião mediúnica, quer participar de trabalho e nunca leu o livro dos médiuns. Não sabe como é o manual de porque se ele é médium, não sabe, não olhou o manual para saber como ele funciona, porque acha que não precisa. E nós vamos ver Bezerra de Menezes dando ao irmão Jacó, que foi presidente da federação, que foi palestrante, que foi monitor de cursos, de seminários, que ele tinha que ler e reler de novo a obra básica, que ele leria e releria pela eternidade os estudos que estavam ali. Nós vamos ver Asclépios, que é um espírito de uma elevação absurda, que não dá para vir no nosso lar, porque ele teria que se densificar para ir dar uma palestra no nosso lar. Ele vai vir só como uma projeção holográfica no nosso lar para dar a palestra, e ele está com um pergaminho embaixo do braço. O André Luiz pergunta para o mentor ali que pergaminho é aquele que ele traz com ele ali naquela projeção holográfica. O mentor coloca, são pergaminhos do Evangelho do Cristo. Ele fala, nossa, ele está trazendo o Evangelho do Cristo, ele fala, quanto mais elevado é o espírito, mais ele estuda, e relê o Evangelho do Cristo. Por quê? Porque nós não temos ainda noção, no estágio que nós estamos, nós não temos ainda noção dos ensinamentos que estão ocultos no Evangelho do Cristo. Então, o Evangelho do Cristo nós vamos estudar aqui encarnados, desencarnados, pela eternidade, vamos continuar, vamos ver espíritos que estão em parâmetros elevadíssimos, lendo, relendo e estudando o Evangelho do Cristo.
Então, quando ele diz aqui, o que crê que a luz não é feita senão para ele, está completamente subjugado. Se toma mal as observações que as repele, se com elas se irrita, não se poderá ter dúvidas sobre a má natureza do espírito que o assiste. Não se tem dúvida da má natureza do espírito que assiste aquele médium, que não quer passar pelo crivo da análise. Nós dissemos, um médium pode não ter conhecimentos necessários para compreender os erros. Pode se deixar enganar por belas palavras e uma linguagem pretensiosa, ser seduzido por sofisma. Sofismas são aqueles que levam à ilusão. O médium pode sim, pode ser levado por isso. E isso com a melhor fé do mundo, com a melhor boa vontade. É porque, na falta de suas próprias luzes, deve modestamente recorrer a dos outros. Então ele pode estar ali, nossa, olha que mensagem linda. E ele vai levar o crivo de quem tem mais conhecimento, vai dizer, olha, ela tem belas palavras, mas não tem conteúdo nenhum. São só belas palavras. E o médium que está ali estudando e que tem a humildade de entender que qualquer um pode ser enganado, falar, puxa, fui enganado por um pseudo-sábio que trouxe ali palavras e colocações tão lindas que eu achei que fosse uma mensagem importante. E não era. É o que eles estão colocando aqui. Né? Quando ele diz que nós o dissemos, o médium pode não ter conhecimentos necessários para compreender os erros, pode se deixar enganar por belas palavras e uma linguagem pretensiosa, ser seduzido por sofismas, e isso com a melhor fé do mundo. É porque na falta de suas próprias luzes, deve modestamente recorrer a dos outros, né? A luz dos outros. Segundo esses dois adágios, né? Esses dois provérbios, de que 4 olhos veem melhor do que 2, e que não se é jamais bom juiz em causa própria. Ninguém pode julgar em causa própria. São dois, né, provérbios, né? 4 olhos veem melhor que 2, ninguém é bom juiz em causa própria. Então, lembrar disso e colocar o julgamento para os outros. É desse ponto de vista que as reuniões são para o médium de uma grande utilidade. Se é bastante sensato para escutar os conselhos, porque aí se encontrarão pessoas mais clarividentes do que ele, que perceberão as nuances. Olha aqui, aquelas nuances, né? Aqueles erros que estão ali escondidos nas entrelinhas. Porque a gente, se deixar passar uma coisa errada, aquilo vai aumentando de tamanho, vai aumentando de tamanho. Lá embaixo, é que nem uma bolinha de neve lá no alto da montanha, que quando ela vai rolando, ela vai aumentando de tamanho, ela chega lá embaixo, ela destrói uma cidade. A gente tem que acabar com ela enquanto ela é uma bolinha que está começando a descer a montanha. Por isso que ele diz aqui, se é bastante sensato para escutar os conselhos, porque aí se encontrarão pessoas mais clarividentes do que ele, que perceberão as nuances, frequentemente muito delicadas, pelas quais o espírito traz sua inferioridade. É naquelas pequenas nuances, naquelas entrelinhas, que o espírito mostra a sua inferioridade. Ele está ali como sábio, ele está ali trazendo mensagens, né, que aos incautos vai parecer uma mensagem linda, porque as palavras são bonitas, mas nas entrelinhas ele tem erros, nas entrelinhas ele está trazendo coisas ali que não se pode aceitar de jeito nenhum. Todo médium que deseja sinceramente não ser joguete da mentira deve, pois, procurar trabalhar em reuniões sérias e para elas levar o que obtém em particular. Ou seja, que na época do Kardec se trabalhava só com psicografia, né? Não tinha como gravar, não podia trabalhar com psicofonia. Então, o que ele está dizendo aqui em particular? Aquela psicografia que ele fez sozinho em casa, ele pega e leva ao crivo daqueles que estudam, levam ao crivo da reunião. Porque aqueles que acham que fazem psicografias em casa sem participar de uma reunião, sem levar ao crivo daqueles que estudam, sem buscar os espíritos superiores, ele pode estar sendo fascinado,
está sendo obsediado e o trabalho que ele tem ali está ao bel prazer dos obsessores. Por isso que eles dizem aqui, para elas levar, para as reuniões dos trabalhos sérios, levar o que obtém em particular, aquelas psicografias que eles obtêm em casa, que eles obtêm sozinhos. Aceitar com reconhecimento, solicitar mesmo o exame crítico das comunicações que recebe. Se é alvo de espíritos enganadores, é o meio mais seguro de se desembaraçar deles, provando-lhes que não podem fraudá-lo, provando aos espíritos enganadores que esses espíritos não podem enganá-lo, porque ele vai levar aos espíritos sérios, ele vai levar na reunião para que os encarnados que têm mais estudo que ele e os desencarnados que estão trabalhando ali lhe mostre que aquilo não é sério, lhe mostre onde está o erro. O médium, aliás, que se irrita com a crítica, está tanto mais mal fundado quanto o seu amor próprio não está comprometido. Ou seja, o médium que está mal fundado ou que não aceita a crítica por causa de amor próprio não tem sentido. Por quê? Ele é só o leitor, ele é só o tradutor. O que o médium faz, ele recebe, né, a mensagem compactada, é de pensamento a pensamento, de mente a mente, ele recebe como num download, ele vai traduzir, ele vai interpretar, ou seja, traduzir aquilo que ele recebeu. A mensagem não é dele, então ele não tem pelo que se ofender. O pensamento não é dele. O máximo que pode acontecer é ele dizer, olha, eu estou lendo uma poesia de um péssimo poeta. Mas a poesia não é dele, não é do médium, ele não tem pelo que se ofender. Ele não tem por que achar errado de dizer, não, isso aqui não serve, isso aqui não é uma boa psicografia. Se ele está misturando as coisas, a coisa começa a ficar complicada. Por isso que ele diz, não está comprometido, uma vez que o que diz não é dele. E que não é nisso mais responsável do que o leitor dos versos de um mau poeta. Não foi ele que escreveu, é o espírito que escreveu. Insistimos sobre esse assunto, ou seja, insistimos sobre esse ponto, porque se aí está um escolho, né, um tropeço, uma dificuldade para os médiuns, ou é também para as reuniões nas quais importa não conceber levianamente confiança a todos os intérpretes dos espíritos. Ou seja, não se pode dar confiança a todos os médiuns, a todos os tipos de intérpretes que estão ali dos espíritos. Porque, como nós vimos aqui, todas as interpretações levam a parte anímica, a parte do médium. O Emmanuel coloca que o Chico tem 80% de interpretação e 20% anímica, ou seja, 20% era do Chico, mas era 20% de um espírito extremamente elevado. Então, as comunicações que a gente recebe por aí em alguns livros é 50-50. No máximo, né? É 40 do médium, 60 do espírito. As que a gente vê nas reuniões mediúnicas é 60 do médium e olhe lá quando é 40 do espírito. Daí para menos. Então a gente precisa abaixar a bola, ter humildade para entender que o nosso trabalho é um trabalho ainda infantil, um trabalho que está começando. O concurso de todo médium obsediado ou fascinado lhe seria mais nocivo do que útil. Então, toda reunião precisa ter muito cuidado, porque é preferível que a gente afaste o médium que não é sério, a gente afaste aquele irmão que não está querendo estudar, aquele irmão que está levando a coisa de uma forma leviana, do que ter mensagens que vão levar ao erro, e o que é pior, diminuir a frequência, diminuir a frequência de energia do grupo, porque a hora que aquele que não é sério soma com a dos outros e divide, ele baixa muito a frequência e o trabalho que o grupo todo vai ter. Então é preferível afastar. É aquela tal história. Tem que tirar uma laranja podre do cesto, porque ela vai apodrecer o cesto todo. Não adianta ficar passando a mão na cabeça. Ela precisa de ajuda, não sei o quê. Não. O nosso comprometimento tem que ser com o plano espiritual.
não com os encarnados que estão aí, que cada um vai buscar o seu conhecimento, vai buscar o seu estudo. Por isso que ele diz, insistimos sobre esse assunto, porque aí está o escolho, o tropeço, a dificuldade para todos os médiuns. Também a dificuldade para todas as reuniões, nas quais importa não conceder levianamente confiança, não permitir que médiuns levianos, sejam ostensivos ou não, participem das reuniões. O concurso de todo médium obsediado ou fascinado lhe seria mais nocivo do que útil para a reunião. Devem, pois, não aceitá-lo. Não se aceitar o médium que não tem um trabalho sério, que não está se esforçando no seu desenvolvimento, porque ele é muito mais prejudicial para a reunião do que qualquer outra coisa. Pensamos ter entrado no desenvolvimento suficiente para que lhe seja impossível se iludir sobre os caracteres da obsessão. Se o médium não pôde reconhecê-la por si mesmo, um dos mais salientes é, sem contradita, a pretensão de ter unicamente a razão contra todo mundo. Quer dizer, se o médium não é capaz de compreender, de ver que aquela comunicação é de um espírito inferior, de ele ver que ele está ali diferente contra todos, é porque ele já está não só obsediado, está fascinado. Os médiuns obsediados que não querem com isso convir, assemelham-se a esses doentes que se iludem sobre a sua saúde e se perdem por falta de se submeterem a um regime salutar. Ou seja, aquele doente que está numa situação difícil, mas não aceita o médico, não aceita o remédio, não quer se tratar. Então é preferível afastá-lo da reunião antes que ele perturbe, atrapalhe, acabe com a reunião. Que é isso que vai acontecer. E aqui nós estamos no item 329. No nosso próximo estudo, nós continuamos a mesma colocação aqui das reuniões e da sociedade. Vamos ver o item 330 na próxima reunião. Até lá!